A paz do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo de número 4, no versículo 14, que diz: Pois se calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que foste conduzido à realeza? Nós vamos ver nesse capítulo 4, a partir do versículo 4, Mardoqueu ele vai pedir a Esther que interceda pelos judeus. Nós vamos ver que mediante uma ameaça, nós vamos ver a crise, batendo ali a porta, a dificuldade, ao qual nós vamos observar que no momento realmente decisivo em que a rainha Esther ela é convocada por seu tio Mardoqueu a interceder por seu povo ali diante de um decreto de morte. Então, todo esse texto ele vai destacar a coragem, a soberania divina, a importância do jejum, a responsabilidade de assumirmos nossos propósitos. O contexto dessa crise, nós vamos observar que o rei Assuero ele havia assinado uma lei que permitia a destruição de todos os judeus. Isso nós falamos nos episódios anteriores, é importante consultar. Nós vamos ver que Mardoqueu ele vai se vestir de luto, e vai convocar Esther a usar a sua posição ali como rainha para interceder junto ao rei. Então, no entanto, apresentar-se de frente ali do monarca, daquele rei sem ser convidado, era um crime punível com a morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Então, observamos que havia, naquela crise ali que eles estavam, haviam ali regras que não poderiam ser quebradas, exceto se ali o rei ele estendesse o seu cetro de ouro em direção àqueles que entrou na presença do rei sem ter autorização. Nós vamos observar que o nosso posicionamento, ele revela a nossa fé. Quando nós lemos lá em Esther, do versículo 4 até o versículo de número 8, nós vamos observar que ali há uma grande crise. Vamos observar que Esther, inicialmente ela tenta enviar roupas para Mardoqueu, tirar o luto, demonstrando medo, e o desejo de se distanciar da crise. Então Mardoqueu ele vai enviar a cópia do decreto para que ela tome conhecimento real daquela situação. Nós podemos aplicar esse texto para nossas vidas, dizendo que muitas das vezes, diante das crises familiares, sociais ou espirituais, tentamos ignorar os problemas e nos isolar em nosso conforto. Então, Deus ele nos chama a encarar a realidade com os olhos da fé e compaixão. Então, quando se tem um problema, uma dificuldade, algo que uma crise venha a ser instaurada, a maioria das pessoas preferem fugir, preferem ignorar, se isolar. E nós vamos observar aqui que Esther ela também teve essa oportunidade de fazer tudo isso. Porém, Esther ela vai entender qual é o propósito, que é sobre a respeito, ela vai entender a respeito da soberania de Deus, e o propósito que Deus tinha de ter colocado ela naquele lugar. Tanto que Mardoqueu ele vai alertar Esther de que ela não escaparia da morte só por estar no palácio. E a frase que está no nosso texto devocional, a frase mais marcante do livro, ela vai ecoar, é aquela que diz: e quem sabe se para um tempo como este chegaste a este reino. Então nada em nossa vida
é por acaso. Deus nos coloca em posições estratégicas, empregos, famílias, círculos sociais. Então, isso não apenas para nosso próprio benefício, mas para sermos canais de bênçãos e salvação para os outros. Então, Esther, ela foi introduzida ali no palácio, não foi só para o seu conforto, foi para um dia desse, ao qual o Senhor tinha um propósito de libertar ali todos aqueles que estavam sendo perseguidos, o povo judeu, das mãos ali do malvado Amã. Vamos ver também que o poder da consagração, que é um poder quando há jejum e oração, nós vamos observar que Deus ele opera. Então Esther, ela instrui Mardoqueu a reunir todos os judeus para jejuarem e orarem por ela por 3 dias. E ela faz o mesmo com as suas servas. Então, antes de tomarmos qualquer decisão drástica, ou de enfrentarmos reis e gigantes, a arma mais poderosa do cristão é a consagração. Então, quando ela vai tendo que enfrentar o rei, se apresentar diante dele, tinha mais de 30 dias que ela não era chamada para se apresentar diante do rei. Ela vai tentar, mas ela pede: ore por mim, jejue por mim, por esses 3 dias. Então, o jejum, ele quebra o orgulho, daquele que está jejuando. Ele faz a gente quebrantar mais. Ele nos esvazia da nossa autoconfiança e nos conecta ao trono da graça de Deus. Nós vamos observar que quando há uma entrega total, no caso aqui, ela foi corajosa, teve fé. Então, essa decisão de Esther, ela é tomada com entrega incondicional. Quando ela diz: se eu perecer, perecerei. Então ela está disposta a arriscar a própria vida por um propósito muito maior. Ela entendeu o propósito que Deus assim tinha chamado. Se tiver que perecer, eu vou perecer. E ponto final. Nós vamos ver que o verdadeiro propósito, ele exige sacrifício. Devemos estar dispostos a fazer o que é certo e a defender a verdade, confiando que o controle final pertence a Deus. Então, que nós possamos entender o verdadeiro propósito. Ele sempre vai exigir sacrifício, renúncia, abrir mão do nosso conforto, abrir mão de muitas coisas para agradar ao Senhor. Que nesse dia você possa ser corajoso, você tenha a ter coragem, venha a ter fé, e que a sua entrega, que a nossa entrega, ela seja total e não seja uma entrega parcial. Que também possamos consagrar a nossa vida ao Senhor, crendo que tudo que colocamos diante dele em oração, ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, que nesse dia você compreenda. Talvez seja para esse dia especial, para esse dia de crise, para esse dia ao qual o Senhor ele quer te usar. De repente ele te colocou nessa empresa, te colocou nessa família, te colocou nessa situação para que o nome dele seja glorificado. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração e você fique com essa palavra.